se a gente pudesse colocar na linguagem de hoje, um pastor sênior, pastor de pastores, um pastor que já foi experimentado na obra, que trabalhou em vários âmbitos da obra de Deus, porque se você parar para fazer uma análise do ministério de Paulo, Paulo não foi apenas um pastor de igreja, não foi apenas um apóstolo. Paulo foi mestre, evangelista, consolidador de igreja. Você vai perceber que em alguns momentos do ministério de Paulo, Paulo estava à frente da obra para abrir uma igreja. Em alguns momentos do ministério de Paulo, Paulo ficou por 1 ano e meio em Éfeso, quase 2 anos em Corinto, pastoreando uma igreja, criando uma liderança, consolidando pessoas. E em algum momento do ministério de Paulo, quando ele estava impossibilitado de ir, que foi o caso do seu encarceramento, embora fosse em uma casa em Roma, durante 2 anos, Paulo se valeu de mestre ao escrever 4 epístolas extremamente doutrinárias e práticas para a vida cristã. Então você vai perceber que a versatilidade do ministério de Paulo fazia com que Paulo tivesse uma orientação cirúrgica a respeito do ministério. Não era simplesmente palavras, não é alguém que está teorizando. Infelizmente a gente vive uma geração de muitos teóricos. Tem menina aí de 18 anos que nunca pastoreou uma igreja e que quer ensinar um pastor a ser pastor. Vivemos o advento da informação e muita gente confunde informação com conhecimento. O fato de você ter uma informação não quer dizer que você detenha o conhecimento daquilo que você está falando. Agora, Paulo está falando em conhecimento. Ele escreve para o seu discípulo criado, todo mundo conhece a história. Eu não vou estar aqui detalhando determinadas coisas que vocês já sabem, mas por ocasião da segunda viagem missionária, quando Paulo chega em Listra, e ele passa na casa de 2 judias piedosas, uma chamava Lóide, a outra chamava Eunice. Paulo encanta com esse menino, com a formação, com a educação, com o estilo daquele menino, e Paulo acha por bem levá-lo. Ele vê um obreiro promissor. Primeiro ponto de uma liderança: um grande líder sempre vê líderes em potencial. Um grande líder sempre enxerga o talento, a vocação, e ele é um viabilizador de ministério. Ele não é um matador de ministério, porque ele tem que entender uma coisa, que aquilo que Deus tem para ele é para ele, e aquilo que Deus tem para o outro não tem ninguém que impede. Eu posso te perseguir aqui, mas Deus te tira daqui e te põe lá, e te abençoa lá. Eu posso fechar a porta na minha jurisdição, no meu domínio, mas eu não tenho poder de apagar a chama do ministério que foi colocada por Deus em você. Então Paulo leva Timóteo e o cria de fato. Timóteo é aquele tipo de obreiro que é criado na demanda do ministério, no fogo do ministério, no calor do ministério. Mas agora Paulo escreve para ele em um contexto totalmente diferente. Timóteo já não é mais aquele menino. Timóteo agora é pastor. E não é pastor de qualquer igreja. Timóteo está pastoreando a grande igreja de Éfeso. Éfeso é a sede das missões paulinas na Ásia. Se você parar para analisar, todas as igrejas da Ásia Menor nasceram a partir do trabalho missionário de Paulo. As igrejas que não foram abertas de forma direta por Paulo, foram abertas de forma indireta por algum discípulo de Paulo, como Timóteo, como Epáfras, alguém que Paulo também criou, como Tito. Então, Timóteo não está dirigindo qualquer igreja, ele está dirigindo a igreja. Uma igreja estratégica, cheia de presbíteros,
homens experientes, experimentados na obra, e agora está ali um líder solteiro, que ainda não é casado, com pouca experiência, mas aí Paulo vem nesse texto escrever para ele. E aí a gente começa o texto dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, seja exemplo para os fiéis. Primeiro ponto que eu tenho que entender aqui: o termo mocidade vem de uma junção grega chamada naiote. E naiote aqui não tem nada a ver com juventude de ser jovem. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa de um soldado que foi para a academia militar e ele aprendeu tudo de guerra, mas na teoria. Ele ainda não aprendeu a prática de guerra. Ele foi para a academia, ele aprendeu a usar o rifle, ele aprendeu a usar a arma, no entanto, agora ele ainda não usou. O que Paulo está dizendo para ele? Timóteo, ninguém despreze o fato de você ter pouca experiência, mas eu vou te dar um conselho: você vai ser mais além. Esse povo não acredita em você, esse povo não te dá crédito, mas você vai fazer além, você vai ser exemplo para eles, você vai fazer mais do que eles fazem. Primeiro ponto que eu tenho que falar com você: obreiro, ele tem que fazer mais. Obreiro não está na média do povo. Se você vive na média da sua congregação, o seu trabalho será um trabalho frustrado. Se você vive abaixo da média da sua congregação, você vai ter um trabalho frustrado. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe para que esse povo, sabe como que esse povo vai te respeitar, Timóteo? Você fazendo mais. A palavra exemplo aqui, no grego, tem 3 palavras para exemplo. A primeira é paradigma, que a gente lê paradigma no grego, que é uma transliteração, que a gente sabe que é um modelo propriamente dito. O segundo é hipogramos, que está lá em 2 Pedro ali, que diz assim: para isso fomos chamados, Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Ali é hipogramos, que é a mesma coisa da criança quando está sendo alfabetizada, tem aquele caderninho de caligrafia, que fica assim, a letrinha que você tem que ir contornando a letra. Hipogramos é aquele mesmo jeito, é você seguir o pontilhado. E exemplo aqui desse texto, que quer dizer tipos, que vem de uma raiz chamada típitus. Essa palavra exemplo aqui é deixar uma marca. Vou dar um exemplo. Quando tinha as gráficas, que a gente levava lá e o pessoal fazia aquele serviço de como que chama? Da tipografia, né? E aí fazia a nota, ia fazer essa nota fiscal, você tinha o clichê da sua marca, né? E aquele clichê deixava uma marca ali, deixava um carimbo, uma impressão, tipo um arquetipo, um modelo. Olha o que Paulo está propondo para Timóteo: você vai ser exemplo, mas o seu exemplo vai ser tão forte que você vai deixar uma marca nas pessoas. Você vai marcar uma geração, você vai marcar a igreja. Não tem obreiro que ele lança uma marca. Vou dar um exemplo. Tem obreiro que ele inspira tanto os obreiros mais novos, que tem obreiro que passa a vestir igual ele, passa a pregar igual ele, passa a falar igual ele. Tem ou não tem? Isso é inspiração. Você olha e fala assim: fulano é obreiro do Beltrano. Ah, por que você sabe? Não, o jeito dele vestir. Eu cheguei em Goiânia 20 anos atrás, eu sou de Minas Gerais. Eu era do campo do pastor Anselmo Silvestre, todo mundo conhece ali. Anselmão, segunda geração de pastores assembleianos. Foi pastor em Belo Horizonte por mais de 50 anos. Ele foi o terceiro pastor da Assembleia de Deus em Belo Horizonte. O primeiro, Clímaco Bueno Asa, que abriu. Depois o pastor Algo Svensson, que era sueco,
e morreu na Suécia, e o pastor Anselmo foi aclamado como líder daquela igreja, e durante 50 anos foi o pastor ali. Daí eu mudei para Goiânia, e fiquei encantado, porque Goiânia é um ponto fora da curva, irmãos. Goiás é o primeiro mundo evangélico do Brasil. Quem conhece o Brasil como eu conheço, você não vai ver igreja igual em Goiás. Você não vai ver uma estrutura eclesiástica como a de Goiás. Então Goiás está à frente de todos os outros estados da federação, principalmente a cidade de Goiânia, uma cidade muito estruturada. Então você chega numa terra de gigante. E eu fui congregar numa igreja do Ministério Fama, que tinha um pastor que estava em evidência. Era a maior igreja do Ministério Fama em Goiânia, era a igreja do Jardim Nova Esperança. E aquela igreja tinha 814 membros, e tinha 213 obreiros, aquela igreja. O pastor, ele exercia uma influência ministerial tão grande sobre o ministério local, que até o estilo de roupa do pastor, os obreiros imitavam. O jeito dele pentear o cabelo, o jeito dele se vestir. Isso é marca. Infelizmente, a gente está vivendo uma geração de obreiros que não marca ninguém. Isso é fato, não estou mentindo não. Pergunta à geração que está vindo, qual é o modelo deles? O modelo deles são youtubers, pessoas que não pastoreiam, pessoas que não conhecem do evangelho. E isso é uma falha nossa, porque a Bíblia manda sermos exemplos para a igreja, para os fiéis. A igreja tem que olhar para nós e ver que ali tem um homem de Deus. E eu falo com dor no coração, a palavra homem de Deus está em desuso. Homem de Deus está em desuso, e isso dói o coração. A gente ouve espertalhão, labioso. É ou não é? É ou não é? Ah, pastor é labioso, espertalhão, mas a gente não ouve a expressão homem de Deus. A gente precisa resgatar essa palavra homem de Deus no meio do ministério. Você quer ver que o maior elogio que eu tenho, irmão, é quando alguém me chama homem de Deus. Eu me sinto lisonjeado. Quando alguém fala, quando o senhor fala, eu me inspiro naquilo que o senhor... Eu trabalho com formação de obreiro no Brasil inteiro. Eu fico feliz quando alguém entra no inbox ali do Instagram e fala, pastor, o senhor não sabe o quão foi valioso aquele treinamento de obreiro, aquele seminário de obreiro. Agora eu quero ler aquele livro que o senhor me indicou. Mas a gente vive uma geração de obreiro que nem sabe o que é obreiro. Parece que nem ele acredita no ministério dele, nem ele acredita no chamado dele, nem ele acredita na potencialidade dele. Paulo está voltando para Timóteo. Timóteo, além de você ter um dom, você vai ser exemplo. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na tua vida. Mas aí ele listou alguns aspectos de que ele deveria ser exemplo. E o primeiro, ele usa, seja exemplo para os fiéis na palavra. Nossa, isso aqui dói. Aqui você pode interpretar de forma ambígua. Tanto palavra naquilo que você empenha, naquilo que você diz, como palavra naquilo que você prega. Seja exemplo para os fiéis na palavra. A sua palavra tem valor? Sua palavra é palavra de homem de Deus? Ou a sua palavra é uma palavra de hominho? Porque infelizmente tem muito pastor aí que a palavra dele é palavra de hominho. Hominho de calça curta ainda. Não tem valor algum. A tua palavra tem peso? Se eu chegar diante do prefeito da cidade que eu represento, eu tenho peso como homem de Deus diante dele. O que eu falo tem peso diante dele. Exemplo para os fiéis na palavra. A tua palavra tem que ter peso, a tua palavra tem que ter relevância, a tua palavra tem que impactar. A tua palavra tem que mexer. A tua palavra tem que valer mais do que um documento, do que um cheque pré-datado, do que um cartão de crédito. Eu fiquei feliz, rapaz. Esse dia para trás eu indiquei um pregador na Assembleia de Deus em Colombo, no Paraná. E o pastor presidente é sistemático, fora do comum. E na hora que eu mandei a mensagem, pastor, vai estar um amigo meu aí, e sábado é sua ceia, se o senhor não tiver um pregador,
receba meu amigo aí. É a mesma coisa que o senhor está me recebendo. Ele falou, pela sua palavra eu vou receber ele. Pela sua palavra eu vou receber ele. Não estou recebendo ele, eu estou recebendo você. É isso que a gente precisa. Pastor Silvio falou alguma coisa. Não, vou receber pelo que o Silvio falou, porque ele tem credibilidade para mim. É isso. Agora, irmãos, o que tem de gente que tem nós como aloprado, faz chacota. Infelizmente, o advento da rede social, por um lado foi muito bom, mas por outro lado banalizou, porque eles vinculam esse ultrapentecostalismo que tem por aí com nós. Aqueles aloprados de internet com nós. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Obreiro, irmão, tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala. Sua palavra tem peso para matar e tem peso para edificar. Agora, o que tem de obreiro estúpido, que não sabe se posicionar com a palavra, não sabe vigiar na boca, e que ao invés de abençoar a vida, destrói. A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mesmo que Deus me dê algo da parte dele, algum carisma, para que eu fale, eu sei a hora de falar. Veja para trás, o homem de Deus expôs uma família inteira, porque Deus deu a revelação, mas ele falou na hora errada. A minha palavra na hora errada mata, mas a minha palavra na hora certa ela cura. A minha palavra na hora errada ela destrói, mas a minha palavra na hora certa edifica. Agora, eu tenho valor naquilo que eu falo? Qual que é o peso daquilo que eu falo? Aquilo que eu falo tem peso. Aquilo que eu falo edifica. Aquilo que eu falo produz. Olha para você ver o poder da palavra. O centurião de Cafarnaum, diante do mestre Nazareno, quando ele se julga indigno de não recebê-lo em casa, como um homem detentor de autoridade, você vai perceber uma coisa: só respeita a autoridade quem tem autoridade. O dia que você vê qualquer um dos obreiros desrespeitando pastor presidente, é porque não reside autoridade em você. A autoridade faz a gente respeitar a autoridade. O centurião, diante do Cristo, ele vira para ele e fala assim, um princípio de autoridade espiritual. Ele fala assim, olha, eu não sou digno que entre na minha casa, mas uma palavra tua, o meu servo ficará curado. Isso é poder de palavra. Por que ele falou isso? Porque quando você tem ciência da autoridade que exerce em você não precisa ser autoritário. A autoridade, ela é exercida sem autoritarismo. Porque quando você tem ciência da autoridade que habita em você, você sabe que aqueles que estão sob a sua autoridade, eles irão fazer, mesmo se você não estiver presente. Aqui reside o princípio. É o pastor, igual o pastor Adilson falou aqui, né? O pastor Moisés ficou 40 dias no monte e o pastor Arão fez um bezerro de ouro. Um princípio de autoridade quebrada aí. Eu não preciso estar presente para que a minha autoridade seja respeitada. Ela está em mim. Isso que o centurião falou. Eu sou sujeito às ordens de Roma e tenho soldados que são sujeitos às minhas ordens. Mas o Senhor tem uma autoridade que transcende essa esfera física. A tua autoridade vai no âmbito daquilo que é espiritual. Uma palavra tua, o meu servo ficará curado. Poder da palavra. Poder da palavra. Segundo ponto. Seja exemplo para os fiéis no trato. Comportamento. Essa palavra trata, ela vem de uma palavra grega chamada anástrofe. Anástrofe é o mesmo termo que Paulo usa ali em Efésios capítulo 4, verso 1, quando ele vai falar do chamado geral, e ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Deus, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados. Essa palavra anástrofe não é simplesmente andar
a forma corpórea de eu andar e você mensurar o meu andado, não. É como eu sou percebido, como as pessoas de fora me enxergam, como a sociedade me lê, qual que é a leitura das pessoas a meu respeito. Isso é comportamento. Ele está dizendo, o seu comportamento tem que ser exemplar. As pessoas têm que te olhar e te ver como um obreiro da casa de Deus, não um homem de linguagem chula, de pensamento chulo, mas que você ande na sociedade e alguém fala, um homem de Deus passa entre nós. Foi assim que aconteceu em Sunem, foi ou não foi? Mulher esperta demais, né, irmão? Você acha que a sua mulher é boba? Se a sua mulher virar para você e falar, se fulano não presta, você pode escrever que não presta. Ela sabe do jeito que ele olhou para ela. Às vezes ela não quer colocar para pegar e incendiar. Mas ela fala assim, não confia em fulano. Mulher esperta, perspicaz, ela vê longe. Ela observa longe. Então por isso que tem hora que a gente tem que ouvir muitas esposas da gente. Ela fala, não confia em fulano não. Ela está vendo aquilo que você não está vendo. Mas a mulher também, quando ela fala assim, fulano é homem de Deus, você pode escrever embaixo. Que foi o caso da sunamita. Ela virou para o marido e falou assim, esse homem que vem comer pão aqui é um homem de Deus. Vamos fazer aqui para ele aqui um quartinho? Vamos colocar aqui uma cama, uma cadeira, um candeeiro. Por quê? Por quê? Comportamento. Não era só ele que comia pão na casa dela. O marido pergunta, quem? Aquele que vem mais. Então quer dizer que outros pseudos homens de Deus iam lá, mas não geraram impacto. Terno e gravata não faz obreiro. O que faz obreiro é o comportamento, quem você é. Quando ninguém está te vendo, quem você é. Quando você não está presente, quando ninguém está te olhando, te enxergando, quem você é. Você retribui o flerte? Você aceita a propina? Você aceita o conchavo? Você aceita ser injusto? Exemplo para os fiéis no trato. O que tem de obreiro conspirador, conspira às meia-noite, conspira, mexe ali, mexe aqui, mexe seus pauzinhos. O seu comportamento revela quem você é. Porque nem sempre o que você fala reflete quem você é. Por isso que Paulo diz, andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Porque a primeira pregação que eu tenho é a pregação comportamental. Antes da minha pregação ser verbal, ela é comportamental. Antes da minha pregação ser verbal, de eu falar, o meu comportamento fala por mim. Ele está dizendo, seja exemplo para os fiéis no trato. Se a igreja... Porque eu vou te falar uma coisa. O obreiro, irmão, ele tem que ser o bicho mais animado da igreja. Tem uns obreiros que a gente morre de preguiça deles. Ele tem preguiça até de falar, vai cantar aquele hino assim da harpa, ele fica assim, nós abrimos esse culto em teu nome. O hino, se ele tem 4 estrofes, vira 16. Desanimado. Não tem graça nem para ele. Pega o microfone desanimado, morto, parece um morto-vivo. Irmão, tem 4 crentes na igreja. Eu estou animado para os 4 crentes. Para mim é uma catedral. É seu comportamento. A pessoa está te olhando. Teve 15 pessoas no culto de libertação. Mas eu vou falar do culto como que tinha 1000. Irmão, você não sabe o culto de libertação que nós teve. Jesus batizou no Espírito Santo. Jesus fez obra. Mas o bicho é o mais desanimado. O pastor presidente olha para ele e fala assim, fulano, como é que está lá? Nossa, pastor, você tem que ver. Não, é você que vende o peixe, rapaz. Pastor, pensa numa obra maravilhosa. Não, Jesus está salvando, Jesus está batizando, Jesus está transformando, Jesus está mudando o contexto. Chega lá, tem 8 crentes, irmão. Tem 8 crentes, mas o ânimo dele é questão de tempo, aqueles 8 crentes virar 32. Agora o bicho é desanimado, está lá dirigindo uma igreja de 100 membros, irmão.
reclama de tudo. Para de reclamar, vai para frente do trabalho. Olha o que Deus virou para Moisés. Moisés olhou, viu o faraó lá atrás, lá, o exército do faraó, o mar de frente a ele. E aí ele vai clamar para Deus. Deus, meu pai, como é que eu faço, Senhor? E aí o que Deus virou para Moisés e falou? Deus pegou o Moisés no braço e falou assim: vem cá, meu bebelozinho, vem, meu bebê. Falou assim com ele? Hã? Qual foi a resposta dele para Moisés? Porque clamas a mim. Porque clamas a mim, Moisés? Eu já não coloquei um cajado na tua mão? Eu já não te dei autoridade? Marcha, que o povo marcha. Estou mentindo? Deus parou, tadinho do Moisés, meu papaizinho. Para com isso, rapaz, você é obreiro. Honra essa gravata sua aí, rapaz. Você é obreiro, põe o pé, Deus vai abrir o caminho. Se não tem caminho para você passar, Deus vai abrir. Agora, o que Deus falou? Por que clamas a mim? Põe o povo para marchar, rapaz. Põe esse povo à toa aí, para levantar. Põe esse povo em ação. Quem põe o povo em ação é você que é o regente da sinfonia, é você que vai reger esse negócio, é isso que vai para frente, é através de você, eu vou usar você, eu vou dar poder para a tua vida, para você ir. Agora para com essa síndrome de coitadinho. Deus nunca vai agir na vida de um obreiro que se tem como vítima. Larga de ser vítima, levanta, Deus vai te honrar, você é homem de Deus. Eu fico doente, irmão, um obreiro, síndrome de vítima. Cancela um evento, vai dar pouca gente. Não, então faz para quem vai vir. A gente tem uma mania disso. Eu só vou fazer evento para quem está viajando. Faz para quem vai ficar, honra quem vai ficar, abençoa a vida de quem vai ficar. Para com isso, porque é o dia que você fizer 3 eventos, que o povo viajou, e a notícia falar que o evento foi uma bênção, ninguém vai querer viajar mais. A gente para com essa mania de querer fazer as coisas só para quem viaja. Uai, quem está ficando não tem valor, não? Quem está ficando não pode ser edificado, não? Quem está ficando não pode ouvir uma palavra boa, não? Os que estão ficando que são os fiéis. Uai, que mania que é essa? E aí vai reclamar de tudo. Para com isso. Nem Deus não aceitou a reclamação de Moisés. Josué estava lá meio chuém. Foi ou não foi? Começa lá, como é que começa Josué capítulo 1? Como é que foi a resposta de Deus? Josué está ali meio chuém. O que Deus virou para ele? Moisés, meu servo, é? Está sendo seco Deus, não está? O que Deus está virando? Importante ou não, pessoas morrem. Estou mentindo? Importante ou não, pessoas morrem. Por que está chorando? Não foi você que morreu? Quem morreu, morreu, irmão. Dói, mas morreu, você não morreu. A vida continua. Que Deus falou, esforça-te e tem bom ânimo. Você não vai ficar chorando lágrimas, não. Obreiro não tem tempo de ficar chorando pitanga. Obreiro é exemplo. Você pode estar sangrando, mas na frente dos membros você está sorrindo. Você pode estar sendo perseguido, mas na frente dos membros você vai subir no púlpito aqui, o seu comportamento. Eles estão lendo o seu comportamento, eles vão olhar para você vai ter aquele sorriso de homem de Deus, porque é Deus que vai dar esse sorriso para você. Você já viu Paulo se fazendo de vítima? Eu estou preso, tem dó de mim, meus irmãos. Não, ele está edificando o povo. Ele está edificando o povo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele está preso. E ali ele está dando uma ordem, porque alegrai-vos ali está no imperativo. Ele não está dizendo assim, se der certo, fica alegre. Não, vocês são obrigados a serem alegres. Ele está falando como um termo de obrigação. Comportamento, eles estão me vendo. Seja exemplo para o fiel no teu comportamento. Pregue, tem 10 crentes na igreja. Pregue como você está pregando os Gideões. Tinha um pastor lá em Minas Gerais, o nome dele era Benedito Cortes. Hoje ele é um dos vice-presidente do campo lá em Belo Horizonte. E ele dirigia um campo lá chamado Piuí.
E um dia o irmão chegou lá, um pastor amigo nosso estava passando assim, e passou num culto de terça-feira, aquele culto de terça-feira despretensioso. Tinha uns 15 crentes no culto, irmão, tinha chovido demais. E aquele homem estava pregando, e ele era pregador de congresso avivalista. E ele pregava, irmão, com aqueles 15 crentes, que parecia que tinha uma festa na igreja. Acabou o culto, o pastor foi questionar ele, rapaz do céu, mas com aqueles 15 crentes, você pregando com aquele gás, ele falou assim, eu tenho que dar alimento às minhas ovelhas, né? O pessoal vai olhar. Agora, tem obreiro, irmão, que descabrunha por causa do problema. Fica todo descabrunhado. Irmão, Deus te colocou lá para descascar esse abacaxi. Deus vai usar você. Esse abacaxi aí, o pessoal vai chupar ele, é você que vai descascar. Deus te põe lá. Agora o povo quer pegar tudo arrumadinho. Se a igreja tiver uma Hiluxica, eu vou. Se tiver uma casa pastoral, eu vou. Não, rapaz, é para você construir e comprar a Hilux. É na sua gestão que vai comprar. Tem que ser assim, rapaz. Ânimo. Exemplo para os fiéis no trato, no comportamento. Agora tem uns bichos que é uns mortos-vivos. Ele só falta enterrar ele. Morto. É morta a presença dele no culto. Ele é morto no púlpito. Ele é morto com o microfone na mão. Ele é morto para conduzir a obra. Está precisando Ezequiel profetizar na vida dele. Fala, levanta, osso seco. Eu quero é usar você, rapaz. Terceiro ponto. Seja exemplo para os fiéis no amor. Esse aqui é o mais difícil que tem. Amor. Porque pensa num negócio difícil, é o tal do ministério. As pessoas que você mais ajuda, mais dá cesta básica, os que mais falam mal de você. Você pega o caboclo, ele era um Zé Ninguém, brigado com a mulher, era um noiado, parecia um cadáver vivo. Você vem, traz para casa, abençoa. Na primeira oportunidade que tem, ele racha a sua igreja. Mas você tem que amar. E o amor aqui é sacrificial. É o mesmo amor proposto, o amor de Cristo, é o mesmo amor proposto do homem para a mulher. Exemplo para os fiéis no amor. O caboclo está te traindo, você está abraçando ele. É bravo você abraçar quem que você sabe que está falando mal de você. Traíra, velho. Que tem de bicho traíra no meio do crente. Irmão, não é por mal não, diante de Deus, eu estou falando uma coisa aqui. Mas o meio difícil é o meio de crente. Por isso que eu falo assim, para gostar de crente é só Jesus, irmão. Ô raça ruim é o tal do crente. Mano. Crente fala mal das pessoas que mais ajudam ele. Crente fala mal das pessoas que mais abraçam ele. Você não vê isso em outro segmento. É um matando o outro. Eu congrego num campo, irmão, que toda vez que um pastor é transferido de igreja, fica inimigo um do outro. Que demônio que é esse? Contenda é essa? Rapaz, respeita o legado do outro. Abençoa a vida de quem te antecedeu. Fala bem dele. Ama a obra. Não gera agora tem um obreiro que fica inimigo um do outro. Não vai trabalhar. Aí ele falou para mim que tinha 100 membros, mas eu peguei lá, tinha 40. Corre atrás dos 60. O tempo que você fica reclamando, vai atrás, visita, ora. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você. Ministério você exerce com amor. Se você for por outros fins, para ganhar dinheiro, não vai ser bem resolvido. Porque às vezes você ganha até bem, mas cabelo cai. Você pode ver, 90% dos pastores é careca ou cabeça branca. O caboclo está com 40 anos de idade, que aparece de 80. Só o pastor Adilson que quebra esse negócio, que o pastor Adilson está cada dia mais novo. Né? Olha, você vê o tanto que o pastor Adilson está bonitão. Eu queria ser bonitão igual o pastor Adilson, assim. Alinhado, né, com porte assim, de galã, de filme americano. Não parece nem de filme brasileiro, parece filme brasileiro. Agora você olha assim, irmão, mas o Silvio, você vê, não tem cabelo. Isso é obra. Obra de Deus. O Cacá novinho daquele jeito ali já está acabado. Porque obra de Deus, ela te aflige. Então, se você não exercer o ministério pelo amor, você vai estar sempre insatisfeito. Você vai estar sempre insatisfeito. Ministério não te dá satisfação. Só te dá fardo. E Paulo está dizendo assim, ó.
Timóteo novinho daquele jeito, tinha problema de estômago. Você acha que os problemas de estômago do Timóteo era problema à toa, irmão? Era emocional. Vivia com dor estomacal. E você pode ver, obreiro, irmão, direto com um sorrisalzinho no bolso. Não é porque comeu muito, não, tem uns que comem, né? Mas é porque vive com o estômago ruim. Porque a primeira coisa que a opressão ataca é seu intestino e seu estômago. Você pode perceber, 90% dos pastores que morrem de câncer, morrem com câncer no intestino e no estômago. Porque não é fácil lidar. Você tem que amar. Se não for pelo amor, seja exemplo para os fiéis na fé. Aqui é forte demais. Tem obreiro, irmão, que a pregação dele não gera impacto nenhum em nós. Estou mentindo? Ele fala uma narrativa bíblica, ele não tem convicção naquilo que ele fala. É igual a história dos dois irmãos. Vocês já ouviram falar da história dos dois irmãos? Um que era artista e o outro que era pastor. E o rapaz artista bem sucedido e só tinha a performance nos melhores lugares do Brasil. E um dia coincidiu que o irmão artista veio apresentar na cidade em que o obreiro, o irmão dele, pastor, era pastor. E aí ele falou, vai lá me visitar no teatro. E ele foi, o teatro cabia 700 pessoas. Chegou lá lotado, lotação, e pegou fila, e ficou na fila 40 minutos, pagou 50 conto, naquela época 50 conto era dinheiro, o salário mínimo era 200 e pouco, e 50 conto para entrar. E ele foi, pagou, sentou lá no fundo, ficou espremido lá no meio do povo, aqui é tantão de gente, e o povo aplaudia, e depois o pastor, o irmão pastor falou assim, ó, já que eu te visitei aqui no teatro, vai me visitar lá na minha igreja. E o irmão foi. Pegou aquele carrão, aquela SUV, e foi, irmão, lá naquela biboca do bairro, lá na última rua que tinha no bairro. Onde não tinha mais para chegar, era a igreja dele. E virou aquela igreja de janelinha, assim, né? Aquelas janelinhas assim, de escadinha. Aqueles banquinhos de madeira sem encosto, viu? Aqui sem encosto, você lembra daquilo, não lembra? Você senta assim, se você virar para trás, cochilar, cai de costa no chão. E aquela igrejinha tanto abandonada, aquele povo desanimado, sabe? E ele pregou aquele sermãozinho, sabe aquele sermão de narrar a Bíblia? E Jesus foi, Jesus voltou, Jesus está indo, Jesus está voltando, e Jesus desceu, já viu aquele sermão de narração de Bíblia? Porque tem pregador que só narra a Bíblia, ele narra tudo aquilo que ele leu 17 versículos, e depois vai narrar os 17 versículos para a gente. E aqui trem desanimado, e tirou aquela ofertinha, a oferta deu 6,45 centavos. E aí ele levou o rapaz lá para o gabinetezinho pastoral improvisado. E ele falou, pois é, meu irmão, parece que as coisas não estão bem com o senhor, que a congregação por desanimada. Ele falou, eu paguei 50 conto no seu ingresso ali, você vê esse tanto de gente aqui, deu 6,45 a oferta. O que está errado, meu irmão? E aí o irmão dele falou assim, sabe o que está errado, meu irmão? É porque eu falo de uma mentira como que se fosse uma verdade. E você fala de uma verdade como se fosse uma mentira. Tem obreiro que você não consegue ter convicção naquilo que fala. Sabia? O que ele fala não tem peso. Ele não coloca vida no sermão. Ele não coloca vida naquilo que ele fala. Ele fala, seja exemplo para os fiéis na fé. A tua fé tem que impactar. O Naamã. Todo mundo conhece o Naamã, né? Ficou leproso. A menininha foi trabalhar lá na casa dele, judia, escrava. Você sabia que qualquer homem, até de alta patente, igual o Naamã, para estar diante do rei, ele tinha que marcar uma audiência? Ele não chegava na frente do rei na hora que ele queria? Não chegava, não. Você acha que era chegar aqui, igual chega o pastor Dilson? Não, eu tinha que ter uma audiência, eu podia ter a patente que eu fosse. Até a rainha, ela tinha que marcar audiência para chegar na frente do rei. Naamã foi no rei por causa do testemunho da fé de uma menina de Israel. E ele disse assim, assim e assim falou a menina que era da terra de Samaria. A minha fé, ela é capaz
de impactar as pessoas, para elas virem à igreja, crendo que elas serão curadas, que elas terão a vida. O obreiro, irmão, tem que ser o homem de maior fé na igreja, é o obreiro. O obreiro, ele é o que tem que ter mais fé na igreja. A fé dele tem que transpassar a fé de todo mundo. A fé dele tem que contagiar. Ele vai falar, irmão, vai vir quinta-feira, que quinta-feira vai ter milagre, e quinta-feira vai ter batismo com o Espírito Santo, e quinta-feira vai ter salvação de almas. É assim, é a fé. A pessoa está olhando, aquele homem ali tem fé, ele acredita naquilo que ele está falando. Agora, o caboclo é um xanguanha, velho. É a mesma coisa que está mastigando isopor, não tem? Palavra de uns obreiros aí, que é a mesma coisa que está mastigando isopor. Não tem gosto, não tem sabor, não tem tempero, não tem peso, não tem edificação, não tem transformação. Mas Deus está dizendo aqui, a tua fé vai impactar, a tua fé vai derramar poder sobre a vida das pessoas, a tua fé vai salvar pessoas. E ele conclui essa sessão dizendo, seja exemplo para os fiéis na pureza. Pureza. Essa palavra pureza vem de um termo grego chamado agneia. Agneia é o contraponto de porneia. Aqui, Paulo está propondo um padrão sexual puro. Que ele tem que ser padrão para os fiéis na pureza sexual. E o óculos caindo, ó. Agora tem obreiro, irmão, que não vigia. 90% da falência ministerial é vida sexual impura, vida sexual desequilibrada. Irmão, tem que ter domínio próprio. Por isso que a última característica do fruto do Espírito é encrateia, que é domínio próprio. Eu tenho que ter domínio sobre sobre os meus hormônios, sobre o meu temperamento, sobre o meu sentimento, sobre as minhas emoções. Irmão, não tem obreiro super crente não. Se você beirar a mulher te derruba. A Bíblia fala, resistir, pois, ao diabo e ele fugirá. Mas a mulher, que Salomão escreveu? Filho meu, contra a mulher labiosa você não pode. Vaza sebo nas canelas. Hormônio não converte. Não adianta. Com quem converte é nós, mas o seu hormônio não é convertido. Homem beirou mulher, é hormônio, dá choque. O trem junta, assim, ó, é tipo imã. Então ele está dizendo, seja exemplo para os fiéis na pureza. Outra coisa, irmão, aprenda a desvincular a admiração pelo teu ministério com a admiração com a sua pessoa. Tem uns obreiros, irmão, que está muito no pedestalzinho. Você não está com essa bola toda não, rapaz. A menina gosta da sua pregação, ela não gosta de você. Confunda as coisas não, rapaz. Eu tenho 18 anos que eu prego. Se 5 mulheres tiverem me cantado em 18 anos, foi muito. Por quê, pastor? Porque eu não dou ideia. Mulher só canta cara safado, que retribui olhar. Quando o caboclo vem com essa conversa, aí, todo lugar que eu vou, é um vagabundo, pilantra. Um dia eu fui pregar num evento aí, e a líder disse, senhora, pensa numa mulher que é bonita, irmão. Uma mulher de uns 46 anos, parece ter 20. Mas o marido dela tem 2 metros de altura, assim, ó. Coronel do Corpo Bombeiro. Braço, dessa grossura, assim, o braço do cara. Ele parece aqueles atores americanos, loirão, aquele loirão. Já viu aquele loirão americano? Assim, ó, o cara é loiro, do olho azul. E nós foi pregar, eu e um outro pregador de um lugar aí, que eu não vou falar o nome dele. Você já viu aquele desenho Dragon Ball Z, que tinha um Majin Buu gordinho? O pregador parecia um Majin Buu, irmão. E o pregador virava para mim, essa irmã aí está dando ideia para mim. Eu parei assim para ele, e eu olhei assim para ele e falei assim, meu amigo, me ajuda. Eu falei assim, essa irmã está dando ideia para mim. Eu falei, porque a mulher é simpática. Aí eu olhava assim e falei assim, meu amigo, você já viu o marido dela? Você já olhou para o marido dela? O caboclo tem 2 metros de altura. Os braços dele é quase da grossura da sua barriga. Coronel do Corpo Bombeiro. Faz exercício todo dia, nada todo dia. A testosterona do cara está lá em cima. E você com esse bucho caindo para fora da calça.
Você está de sacanagem comigo? Isso aí é o tipo de cabra safado, vagabundo, que não tem moral, está no meio do evangelho para envergonhar o evangelho, não tem conduta moral, não tem padrão moral, e esse tipo de homem a gente tem que tirar para fora. Tenha simancol, rapaz. Nem toda mulher que te admira, que te elogia, ela quer ir com você para a cama. Ela admira o pregador, o homem de Deus. E Paulo colocou: todas as coisas são puras para quem é. Então, se tem pureza na tua alma, você não vê olhar de maldade. A alma que é pura não vê maldade. Eu não sei se é porque eu sou bobo demais, mas é muito difícil eu ver maldade nas pessoas. É só quando a maldade é muito exacerbada, porque tem uns pilantra mesmo que não esconde, é desavergonhado mesmo. Porque o que tem de obreiro desavergonhado, olhar safado, fica mandando mensagem para a mulher, o WhatsApp. Mas não condiz para obreiro, não. Obreiro não elogia a mulher do outro, não, rapaz. Obreiro não acocha a mulher de outro homem, não. Tem uns obreiros sem vergonha que fica acochando a mulher do outro. Não, rapaz. No máximo que você faz é pegar na mão da irmã, se ela estender a mão para você, porque o homem não estende a mão para a mulher. Homem não estende a mão para a mulher. Quem estende a mão para o homem é a mulher. Se a mulher não estendeu a mão para você, você cumprimenta ela assim, ó, Pai do Senhor. Agora fica uns cabas safados acochando mulher. Vai acochar a sua, rapaz. Vai elogiar a foto da sua mulher. Elogia a foto. Aí fica lá. Você olha lá assim, a irmã postou uma foto. Quando você olha ali o comentário, pastor. Linda. Cria vergonha na cara, sem vergonha. Qual que é a intenção desse linda? Para com isso. E já está num grau de desavergonhação tão grande que já está assim, ó, escrachado. Escrachado. Ele fala: seja exemplo para os fiéis na pureza. Sua conduta moral tem que ser ilibada, pura, verdadeira. Mas aí ele continua dando orientações. Vamos ver o verso de número 13. Olha para você ver, no verso 13. Eu vou tentar concluir todo o estudo até meio-dia. Se eu não conseguir, em uma outra oportunidade, a gente conclui. Diz assim: persiste em ler, exortar e em... Vamos lá? Persiste em ler, exortar e ensinar. Sim ou não? Por que ele está mandando persistir em ler, exortar e ensinar? O produto do ministério, principalmente o ministério da palavra, lá em Atos 6 há a distinção ministerial. Ministros e operacionais. Ali é uma divisão distinta. Os discípulos entram e falam assim: não é razoável nós deixarmos o ministério da oração e da palavra para que sirvamos mesa. O que ele está colocando? O peso do ministério de oração e palavra é grande. Então requer oração e estudo. O produto da sua pregação é aquilo que você lê. Irmão, eu fico doente quando eu vejo um obreiro que não investe nele, no capital intelectual dele. Irmão, esse carro que eu tenho hoje é o quarto carro que eu tenho que é mais caro que a minha biblioteca. Eu fiquei 5 anos da minha vida sem jantar para ter a biblioteca que eu tenho hoje. Eu trabalhava na Coca-Cola, minha última refeição era 5 horas da tarde, que uma menina lá da cozinha fazia um pão prensado com carne para mim, e eu guardava aquele pão, comia ele, só ia comer no outro dia no café da manhã, porque se eu jantasse, eu não dava conta de comprar o material que eu precisava. Aí eu fico obreiro, irmão. Obreiro acha caro uma Bíblia de R$300, mas vai sentar para comer um churrasco, gasta R$500, aí fica buchudo com o cérebro desse tamanho. Se ele espirrar, o cérebro cai pelo nariz. É verdade. Eu tenho que ser duro. Eu não estou aqui para alisar, não. Vocês é obreiro. Obreiro que não lê, não é qualificado a pregar. Obreiro que não lê, obreiro que não medita, obreiro que não busca, obreiro que não investe, não tem qualificação para pregar. E eu não quero ouvir um cara que não lê. Um dia eu fui para o Rio Grande do Sul, e os gaúchos é bom para tratar a gente.
Fui para o Rio Grande do Sul, estou lá e tal. E uma missionária recebeu nós bem, fez uma mesa. E o café gaúcho é top. Você falar que vai te receber com café, é um almoço, o café deles. Que é tanto de comida. E ela veio, pastor, eu gosto demais de pregar, tio, mas eu não gosto de ler de jeito nenhum. Eu falei, não quero ouvir a senhora pregando. Falei na cara dela. Mas por quê? Qual que é o produto da pregação? Qual que é o produto da pregação? Quem pode me responder? Qual que é o produto da pregação? Leitura. O que eu vou pregar aquilo que eu não leio? Aí tem um montão de bobão que fala assim, não, é só abrir a boca que o Espírito revela. Você já olhou a etimologia da palavra revelar? Quem que pode me responder o que é revelar? Quem dos obreiros aqui pode me responder o que é a etimologia da palavra revelação? Revelação é tirar o véu. Para que eu quero tirar o véu? Para que eu tiro o véu? Para ver o que está atrás, é ou não é? E se não tem nada atrás? Revelou alguma coisa? Então a revelação é trazer à tona aquilo que já existe. Vou dar um exemplo. Jesus, Evangelho de João é o Evangelho do Paracletos, do Espírito Santo, do Consolador. E aí Jesus está dando informação para os discípulos, e aí Pedro vira para Jesus e fala assim, o Senhor tem dado um montão de informação para nós. Como que a gente vai usar isso? Jesus falou assim, no momento certo, o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho. Então foi que aprendeu, hein? Se não aprendeu, o que vai revelar? Lorota? Ficar picando fumo? Falar que revelou a galinha, que a galinha profetizou para o galo, e o galo... para com isso, irmão. E tem crente que dá glória a Deus num negócio desse. Dá vontade de pegar uns obreiros que ouvem um negócio desse e bater nele de pinhola. Sério mesmo. Uma revelação sem pé, sem cabeça, um trem que não bate com Bíblia. Você olha lá, o crente mais sujo que tem na igreja. É o crente mais estelionatário da igreja. Ele é mais sujo que pau de galinheiro. Chega um profeta aqui e fala assim, eis meu servo que eu estou agradando de você. E não tem um obreiro para tomar a mão do microfone do pregador. Um dia eu tomei. Era vice-pastor da igreja lá, o cara, a mulher em adultério, rapaz. Estelionatária, lá da igreja lá. Deus está... Eu falei, irmão, essa mulher é adúltera. Está em adultério, esse homem está aí, ó. É casado com aquela irmã que cantou lá, ó. Ela tomou dele. Vive dando cheque sem fundo. Deus vai abençoar essa mulher, rapaz? Cria vergonha na cara, rapaz. Por que é isso? Falta de conhecimento da palavra. O obreiro não lê, o obreiro não busca, o obreiro não se enche da palavra. Irmão, eu tenho que me encher. O obreiro tem que ter vida devocional. Olha o que está escrito lá em Números, capítulo 7, verso 89. Todos os dias Moisés entrava na tenda para falar com Deus e ouvia Deus falar com ele do alto do propiciatório, entre os dois querubins. Assim Deus lhe falava. Agora o obreiro não tem palavra nem para ele. Não lê. Aí ele coloca, persiste em ler, exortar. O que é exortar? Exortar é chegar aqui e descer o couro. As irmãs, não vai usar batom, não vai usar calça. Isso é exortação, não, irmão. A exortação é eu pegar um texto bíblico, aplicar a doutrina do texto e falar, segundo o que está escrito, andar de forma indecente é pecado. Gerar escândalo é pecado. Fazer os outros pecarem é pecado. Irmão, não ler Bíblia é pecado, sabia? Você sabia que quem não lê Bíblia está pecando? É mandamento, é cláusula pétrea, não foi revogada. Onde está escrito isso, pastor? Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7. E estas palavras que hoje te ordeno, estará primeiro no teu coração, e dela falarás aos teus filhos, e falarás ao deitar, falarás ao levantar, e falarás andando pelo caminho. Isso é ordem, é cláusula pétrea, não foi revogada. E outra coisa, outro pecado que você peca, quando o seu filho é criança, você não lê Bíblia, para ele você está pecando também. O filho aprende Bíblia não é na igreja, não, é em casa. Filho aprende Bíblia com o pai e com a mãe.
Filho aprende Bíblia sentado no culto devocional. Tem que ter culto de palavra todo dia em casa. Meditação da palavra, que a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores, mas anda o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Agora, se eu não tenho palavra para exortar, eu vou ficar falando igual bobo. Exortar, e aí ele conclui: e em si, o obreiro tem que ser aquele que é mestre. Você tem que ensinar, rapaz. Você tem que ter aptidão ao ensino. Se você não tem aptidão ao ensino, seu ministério foi reprovado. E, desculpa eu falar isso, eu estou sendo duro, mas eu estou aqui como um ferrolho. Eu não estou aqui para alisar ninguém. Estou aqui para falar a verdade para você, porque a gente não está em tempo mais de ficar afagando o ego, que nós estamos na última hora. Tem tempo mais não. Nós estamos na última hora. Quem teve que fazer, fez. Agora quem não fez tem que se esforçar para fazer mais ainda. Porque não tem tempo mais não. O tempo acabou. Tempinho de passar a mão na cabeça, acabou. Jesus está vindo, o anticristo já está assumindo o poder. Esse mundo só vai piorar, não vai melhorar. Cada ano que passar vai ser pior. E a Deus quer usar é nós aqui, é você. Não vai melhorar, a política do país não vai melhorar, a economia não vai melhorar, as coisas não vão melhorar, e nós vamos ser perseguidos do ano que vem para frente. É verdade, estou aqui para mentir não. Então, encha-se da palavra, enche dessa palavra, enche dela. Ela é vida, ela é alimento, ela é água, ela é escudo, ela é espada, ela é a marreta que despedaça a penha, ela te protege, ela te edifica, ela te restaura. Ah, essa palavra tem poder. Deixa essa palavra tomar conta do teu coração, guiar a tua vida. Seja um obreiro bíblico, obreiro que tem Bíblia na boca. Não seja o piadista, o loroteiro, mas seja o homem que tem a palavra de Deus na boca, que tem uma palavra de autoridade, uma palavra que edifica, uma palavra que fortalece. Suba numa tribuna para ensinar as verdades da palavra. Eu vou pular para o último versículo, que é o 16. E eu vou encerrar aqui nesse assunto. Tinha outras coisas para falar, mas eu acho muito relevante esse último assunto que eu quero falar. O verso 16 vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Repete uma palavra comigo: sanidade, santidade. Sanidade, santidade. Não tem como eu ser santo se a minha sanidade mental não estiver boa. Irmãos, eu nunca vi tanto obreiro depressivo. Infelizmente, dura coisa eu estou falando. Eu convivo com um pastor o tempo todo. Seminário que eu ministrei, o último agora na cidade de Talismã, foi o de número 90. Eu faço assessoria para 40 pastores. Questão ministerial, porque eu amo essa área ministerial, funcionamento de igreja, tratamento de obreiro, fidelidade, cultura da honra, contribuição. Isso eu vivo isso, eu respiro isso 24 horas por dia. Eu estou o tempo todo recebendo ligação de pastor. Pastor, eu vou transferir fulano, o que é que o senhor me fala? Pastor, eu vou fazer isso. Eu estou o tempo todo no meio, nesse meio ministerial. Maravilhoso, eu amo isso. Eu faço isso com amor. Se eu ficar aqui 10 horas ministrando para vocês, eu saio daqui cansado, mas alegre. Porque eu amo estar aqui no meio de obreiro, falar coisas de ministério. Eu nasci para isso. Mas, nesse enfrentamento, o que eu estou vendo de obreiro deprimido, homens que perdeu a razão,
está pastoreando no automático. Por isso que a gente está vendo um montão de cabeçada de obreiro por aí. Porque o ministério dele está no automático. Ele ligou o piloto automático e está indo. Obreiro que não tem cuidado da sua sanidade. Paulo está dizendo, tenha cuidado de ti. A principal ferramenta que você tem é você. Antes de você manusear qualquer outro tipo de ferramenta, a ferramenta mais afiada tem que ser você. O que tem de obreiro que tem negligenciado os seus sentimentos, as suas emoções, o que tem de obreiro que tem negligenciado a sua saúde, o que tem de obreiro que tem que negligenciar a si mesmo. Eu só serei capaz de amar minhas ovelhas se eu estiver me amando. Por isso que tem um monte de obreiro ferindo, machucando, porque ele não está usando o cajado, porque ele está doente, está igual Moisés nas águas de Meribá. Moisés nas águas de Meribá, ao invés de honrar a Deus, ele desonrou. E o que tem de obreiro que está desonrando Deus, porque não está bem. Não para dizer, Deus, eu preciso cuidar de mim, eu preciso voltar para mim, eu preciso olhar para mim. Tem obreiro que se abandonou. Tem obreiro que está abandonado por si mesmo. Ele está como um barco à deriva. Ele já não tem mais ação, não tem mais conta das suas ações. Mas Deus me trouxe aqui para dizer algo. Volte-se para si. Olha para dentro de você. Porque você é pastor do povo, mas você também é seu pastor. Olha para dentro de você, para um pouco, arruma alguém para conversar, conte das suas dores, não carregue esse fardo, chore. Você não tem máscara de aço, você não é Superman, você não é homem de ferro, porque a Bíblia fala que até Elias, que era poderoso em palavras, ele era como nós, tinha os mesmos sentimentos. Então, permita-se chorar às vezes. Se não tem ninguém, vai lá na congregação, na hora que não tem ninguém lá, chora o dia inteiro nos pés de Jesus. Pede Jesus uma estratégia. Fala, Jesus, eu preciso me cuidar, eu estou ferida, minha alma está machucada. Tem obreiro que está machucado, irmão. E Deus me trouxe aqui para falar que Ele é cura para você. Ele é cura para você. Para de ficar no automático. Deixa Deus conduzir teu ministério. Põe na mão dele aquilo que você não pode. Aquilo que você pode, você faz. Mas o que você não pode, põe na mão dele. Está fora do seu alcance, descansa. O que tem de obreiro, irmão, com doenças psicossomáticas, síndrome do pensamento acelerado, irmão, o obreiro não consegue sentar para ouvir, por causa da síndrome do pensamento acelerado. Ele está aqui na reunião pensando o que ele vai fazer lá. Desliga de lá, você está aqui, fica aqui. O próprio Jesus basta cada dia com o seu mal. Você não é onipresente, você não é onipotente, você não é onisciente. Fica aqui, Jesus está ministrando o teu coração. Deixa Ele ministrar no teu coração. Deixa Ele te orientar. Seja humilde para reconhecer que está precisando de ajuda. Seja humilde para reconhecer que você está precisando de uma palavra de consolo, que você está precisando de um abraço, que você está precisando de um cuidado. Outro ponto, tenha cuidado com ti mesmo. Você está cuidando da sua saúde, irmão? A gente que é pregador é curioso demais, né? Fui ministrar uma palestra para homens. E dentro da palestra para homens eu fiz um estudo sobre saúde masculina. Tá? Não falei com perícia, eu sou muito humilde quando eu pego uma informação que eu não domino. Eu viro e falo assim, irmãos, eu estou dando essa informação, mas eu pesquisei
Isso aqui é uma nota do doutor fulano de tal, não é minha. Eu não tenho conhecimento, eu estou dando isso aqui como grau de informação para vocês. Porque pregador tem que ser assim. Ele tem que buscar informação de tudo. E eu falei que todo homem, quando ele desenvolve uma cardiopatia, o primeiro sinal, 1 ano antes de um infarto, um problema cardíaco, é na sexualidade. Quando o homem brocha, ele pode correr atrás, que 90% das vezes que ele brochou, foi problema de circulação. Ele está com problema cardíaco. E eu falei isso na palestra. Acabou a palestra, 2 irmãos me procurou. Todo vergonhoso, que ser homem é vergonhoso, hein? Aí o irmão pegou e falou assim: pastor, eu estou tendo esses sintomas aí, que o senhor falou. E estou dando muita fincada nos peitos, assim, ó. Tem hora que eu penso que eu vou morrer. Eu falei: irmão, o senhor tem plano de saúde? Ele falou: tem, procura um cardiologista. E o outro não tinha, não. Eu falei: marca no posto. Todos os 2 me relatou. Passou 10 dias, o primeiro me ligou: pastor, fui no cardiologista do plano de saúde, consegui fazer um exame de urgência, e o médico falou para mim que o meu caso está complicado. Ele falou assim: liga para o pastor que te deu essa orientação e agradece ele, porque você ia morrer em 45 dias. Se você não viesse aqui, 45 dias você ia morrer, e explodir aí, ó. Está tudo obstruído. O cara operou. O outro, o caso era mais complexo. Foi um problema congênito, que com o passar do tempo, degradou mais ainda. Então chegou um ponto que a válvula do coração dele já não bombeava mais. Ele teve que fazer uma reconstrução. Esse caso, depois de 6 meses que ele foi me ligar. Falei: pastor, obrigado por aquela palestra que o senhor deu. Porque se não fosse aquela palestra, hoje eu estaria morto. Mas quantos que não tiveram essa oportunidade? Para cuidar da sua saúde, rapaz. Você não é homem de aço, não. Você é de carne e osso. Você e comendo igual um lobo, velho. Come depois das 10. Para com isso. Cuida de você. Volta para si. A gente negligencia a saúde da gente. E o patrimônio maior que você tem é saúde. Como é que vai ter um obreiro sem saúde, definhando, sem força, sem vigor? Você precisa de vigor. Outro ponto: cuidar da sua família. O obreiro tem tempo para tudo, mas não tem para a família. Qual foi a última vez que você saiu com a sua família? Qual foi a última vez que você comeu com a sua família, só vocês? Em um lugar diferente? Mora do lado de Caldas Novas, nunca foi em Caldas Novas. Nunca passou um final de semana com a família. Nunca cuidou da família. Tem aqui esse tanto de rio aí, dá para acampar. Que dia que acampou? A família sua é seu patrimônio. Rapaz, raramente hoje em dia a gente vê um filho de pastor querendo ser pastor. Eu encantei com o povo de Santa Catarina. Eu estive lá. Da convenção geral, a convenção mais organizada é de Santa Catarina. É encantadora aquela convenção. Quase 80% dos filhos de pastor é pastor. Por causa de valores que foram empregados há 20 anos atrás. E que agora o pessoal está colhendo fruto. Rapaz, por que os nossos meninos não estão querendo ser pastor mais? Por que os nossos meninos não estão querendo pregar mais? Não está querendo vir? Vai ter alguma coisa errada. Porque o meu ministério tem que ser um padrão. Um padrão que alcança a minha família. A minha família está em primeiro lugar, irmãos. Eu tenho que cuidar da minha casa. Não é todo dia para a igreja, não. Eu não posso preencher todos os meus dias de vida com a igreja. Eu tenho que ter meu dia. Dia que eu não atendo. Eu tenho esse direito. O obreiro tem que ter esse direito. Não, esse dia é meu. Da família. Não vou atender. Tem 7 dias na semana. Até Deus descansou. E você é melhor que Deus, não quer descansar. Não tem hora para dormir, não tem hora para ficar um tempo com a família, não come uma carne assada em casa, não come uma galinha caipira com um anguzinho mais com a família.
Paz, tem que cuidar da minha família, cuidar da minha saúde psicológica. E eu volto de novo, não tem como você manter a sua santidade se você não tem sanidade. Cuidar da minha saúde psicológica. Tem coisa, irmão, que a gente tem que ouvir para ouvir. Tem problema que a gente não consegue resolver. Pastor de igreja é assim, ó. A gente está ali para ouvir o membro. Está ali para ouvir o membro, para falar uma palavra. Mas tem coisa que a gente não dá para resolver. Não adianta, nós não dá conta de resolver. É igual o caso do Moisés lá, quando o povo pediu carne. Está lá em Número capítulo 9. Moisés chegou num estado de estresse tão grande, que ele virou para Deus e falou assim: me risca do seu livro então. Foi ou não foi? Acaso eu sou mãe desse povo tudo? Eu pari esse tanto de gente para eles virem aqui na minha porta pedir carne? Tem hora, meu amigo, que a gente tem que chutar o pau da barraca e falar: é o Senhor Deus. E descansar. Você não vai dar conta de resolver. Você está ali para ouvir, para mediar, mas você não vai dar conta. E aquilo que eu não dou conta de resolver, eu largo para lá. Samuel deu jeito em Saul. O próprio Deus virou para Samuel. O que Deus virou para Samuel e falou: você ainda vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Para que você está gastando energia com aquilo que eu não quero que você gasta? Então, para e pensa aqui, meu querido, olha aqui para mim. Tem coisa que não adianta gastar energia. Tem coisa que você tem que entregar para Deus. E falar: Senhor, toma conta. Eu não vou mexer com isso aqui. Eu não vou fazer isso mais. Segundo ponto, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Querido, sabe qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? A heresia de fora a gente sabe que é heresia, né? Os ensinamentos de Ellen Goldwhite, os ensinamentos de Charles Taze Russell, os ensinamentos de Joseph Smith, a gente sabe que é heresia. O problema está a heresia que está dentro da igreja. Você já percebeu uma geração de povo mais herege do que a que nós estamos vivendo dentro da igreja? Esses pregadores, irmão, vou te falar uma coisa, nada contra pregador mirim. Pode pregar, mas prega na salinha com criança. Criança não foi feita para pregar para adulto. Não tem base bíblica para isso. Umas asneiras, a gente convida as pessoas, não pelo conhecimento, mas é pela popularidade de mídia. Está errado, os nossos critérios estão errados. E aí a gente coloca um povo para ministrar para os nossos jovens, que é sua mensagem triunfalista, humanista, de coach, de autoajuda, e não gera vida na vida das pessoas. O texto aqui ele está falando: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. É que eu e você, como obreiro do Senhor, nós somos os guardiões da doutrina. Nós que olhamos as heresias que estão dentro da igreja. Igual, vou dar um exemplo. O que tem de crente socialista? O que tem de crente esquerdista? Que problema que é esse? Por que esse crente está sendo esquerdista? É problema de doutrina. Ele não conhece a doutrina dele aí. É um ignorante. Ele vem na igreja, ele é um crente nominal, mas é um crente que não tem conhecimento da palavra, porque como que ele vai ser esquerdista, sendo que os valores esquerdistas são contra os valores cristãos? Que tem de crente humanista? Que a visão dele é numa perspectiva humana. O que tem de crente relativista? Tem até irmã na igreja que é feminista. São doutrinas que nós temos que combater. Agora, como que eu vou combater a doutrina? Eu não conheço. Eu não estudo. Eu estou ali, irmão, a obra do Espírito Santo é do Espírito Santo, mas a obra que é minha é eu que tenho que fazer. Obreiro acomodou, irmão. Tem uns obreiros acomodados. Ele não busca conhecimento, ele não vai atrás das coisas, fica parado. Hoje a gente vive várias doutrinas que se emaranharam na igreja. Pluralização. Já viu? Olha aqui. Qual que foi agora a polêmica da semana? Sônia Hernandes, mulher do Estevão Hernandes, declarou esse culto, esse liberalismo no afã de lacrar, de ter popularidade,
falou, homossexual vai ser salvo. E aí o Malafaia chegou descendo a ripa, foi ou não foi? Irmãos, se a gente não se cuidar, daqui uns dias tem pastor da nossa igreja falando essa mesma coisa, do jeito que a gente está mandando. Irmão, quero falar uma coisa para você, a igreja nunca vai ter a simpatia do mundo, nós nunca vamos ser bem vistos pelo mundo, porque o dia que o mundo ficar nos aceitando, tem problema no nosso evangelho. O nosso evangelho não está confrontando. Então você é o guardião da doutrina. Verdade é verdade, pecado é pecado, pecado é pecado. Tem algumas coisas que são contemporâneas, louvores, jeito de dirigir culto, o estilo de pregação. A pregação vai evoluindo, porque a língua evolui. Mas tem coisas que são cláusulas pétreas. Casamento pela Bíblia é só homem com mulher, é isso que é casamento. Homem com homem, mulher com mulher, não é. E eu sou um guardião da doutrina, não aceito, não está na Bíblia. A palavra não aceita. Ah, mas o povo aceita, mas a Bíblia não. Por isso que ele está falando, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você vive pela doutrina, você respira pela doutrina, você age pela doutrina, você se fortalece pela doutrina. É a doutrina que dita a regra, a doutrina é a palavra, o que está escrito, é o que está escrito aqui, é esse livro. Eu vou ser um dos que vai ser preso, irmão, quando tiver essas leis, porque eu não vou deixar de pregar o evangelho, não. Eu não vou deixar de doutrinar, não. Eu não vou deixar de ensinar, não. Essa palavra, ela ainda é a palavra de Deus. Ela não vai ser reescrita, ela não vai entrar no molde de ninguém. Ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, é ela que gera mudança. Essa palavra, então, seja o protetor da doutrina. E aí ele fala, assim tu salvará tanto a ti mesmo, como os que te... Tem obreiro, irmão, que pregou para tanta gente e não se salvou nem a ele. Triste isso, né? Salvou tanta gente, mas não se salvou. Pregou para tanta gente, mas a pregação não foi para ele. Ensinou tanta gente, mas está perdido. Que nós possamos bater no peito e dizer, eu comecei, eu prossegui e encerrei na presença, na obediência, na graça, na palavra, no amor. Que nós, obreiros dessa última chamada, possamos ser o luzeiro de Deus nesse mundo em trevas, porque o mundo nunca esteve tão em trevas como nos dias atuais. Hoje não tem espaço para obreiro meia boca, para obreiro politicamente correto, para obreiro que quer fazer gambiarra com o evangelho. Não tem espaço. Mas você que é um obreiro autêntico, cheio de Deus, que defende a palavra, Deus vai te honrar neste último tempo. Que nessa manhã o Senhor possa nos fortalecer com a tua graça poderosa, nos encher com o teu Espírito, nos tomar com a tua autoridade, para que a gente possa pregar o Evangelho do Senhor com autoridade, com poder e com graça. Que nós possamos nos posicionar, e mesmo que todo mundo esteja contra nós, nós possamos nos posicionar na palavra, na unção, na graça. Eu já estou vendo uma manifestação do Espírito de Deus sobre os sinceros.
sobre os verdadeiros da última hora. Então se posiciona como homem de Deus. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Lá na tua cidade você é autoridade da parte de Deus. Lá naquele setor você é autoridade da parte de Deus. Não é o prefeito, não é o juiz, é você. A autoridade de Deus reside em você. Porque quando tem um endemoniado na cidade, eles não vão no juiz. Quando tem um enfermo na cidade, eles não vão no prefeito. Eles vão no homem de Deus. Que nós possamos fazer como servo de Saul. Existe um homem de Deus na cidade. E estimado ele é. Homem de Deus ele é. Queridos, que nós possamos resgatar essa nomenclatura. Homens de Deus, cheios do Espírito, vencendo as crises com o poder da palavra. Aquele que te chamou vai garantir a tua vitória. Aquele que te chamou vai te fortalecer no caminho. Aquele que te chamou vai te instruir. Aquele que te chamou vai te fortalecer. Não se levantará contra você ninguém, nem potestade, nem o inferno inteiro tem poder sobre a tua vida, porque quem te chamou garante a vitória. Se coloca de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações aqui hoje. Abraça de ombro esse companheiro que está do teu lado aí. Ministra o coração desse companheiro que está do teu lado aí. A primeira oração que eu vou fazer, você vai orar por quem está do seu lado e ele vai orar por você. Dê vontade de chorar, chora, irmão. Chora. Deus vai ministrar no teu coração aqui palavra de cura, palavra de ânimo, palavra de vigor. Vai cair por terra todo o desânimo ministerial. Toda a retaliação do inimigo vai cair por terra. Todo dardo inflamado vai cair por terra. Eu já estou vendo mover da parte de Deus. Deus arrancando sentimento de fracasso, de derrota. Vai cair por terra aqui hoje. Ministra no coração deste homem de Deus que está do teu lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu apresento os obreiros do campo de Caçu, campo pastoreado pelo teu servo, pastor Adilson. Eu não tenho poder de ministrar no coração de ninguém, mas o Senhor tem. Comece a entrar no coração dos teus filhos, ó Pai. Comece a gerar sentimento de cura, autoridade, poder, de graça, de perdão. Pai querido, que o teu filho seja ministrado hoje pelo poder da tua palavra, seja restaurado, seja revigorado. Eu já estou vendo, Senhor, o mover da tua parte sobre a vida dos teus obreiros, Senhor. Renova eles com o poder do teu Espírito, renova eles com o poder da tua graça. Começa a tocar, toca, 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 Senhor. Toca, toca, toca. Vai sendo cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Eu já estou vendo obreiros sendo renovado, eu já estou vendo obreiros sendo renovado. Vai recebendo graça, vai recebendo poder, vai recebendo unção, vai recebendo sabedoria, vai recebendo sabedoria, vai recebendo sabedoria, vai recebendo sabedoria. Alabacanda xandaramanagai, neke plaço de flow, ramanagachou de quemblaiá, neke plaço de quembrai, ramanagaçu. Toca, 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 Senhor, em nome de Jesus. Harabacandara flow, neque plaçou de cas, neque praia flow, que derraria que laterá, serebacá, neque praia flow de que dá, remanagachon de que plou, ramanagaço de flow, ramanagafly. Olha para mim aqui agora. Essa segunda oração
Você vai pôr uma mão aqui, ó, no seu peito, representando as suas emoções, e outra mão na sua cabeça, representando a sua mente. Mente sana, mente curada, mente renovada. Que toda fadiga do ministério caia por terra. Que toda fadiga do cansaço da demanda caia por terra. Que toda fadiga, que todo cansaço ministerial